Curso Rotina Passarinheira, aula 1 de 52. Eu vou falar sobre o eBird, parte 1. Aqui no Brasil, tá? Existe uma defasagem gigante a quantidade de usuários que nós temos para o Wikiaves, né, em relação ao eBird. E eu acredito que, de certa forma, exista um pequeno, um certo desconhecimento, mas um certo também preconceito em relação à ferramenta, por não ser brasileira, tá? Mas eu vou explicar para vocês em detalhe que, na realidade, não é bem assim, tá bom? Porque nós temos uma equipe gigantesca, dedicada, voluntária, que trabalha duro para manter os dados postados nessa ferramenta confiáveis, tá? E essas pessoas também trabalham para manter essas informações, além de atualizadas, confiáveis e úteis para a ciência cidadã, tá bom? Bom, então eu vou falar aqui um pouco para vocês, começar dizendo sobre o cenário do uso da ferramenta e de como começou a ferramenta nos Estados Unidos, onde ela foi criada, e aqui no Brasil, tá? Para vocês saberem como é que acontece. Bom, então, o eBird é uma plataforma científica mundial. Ela não é só dos Estados Unidos, não é só do Brasil, ela é usada por cerca de 250 países, tá? E isso é muito representativo, porque dá para fazer uns mapas super interessantes e super úteis para a ciência, sobre a movimentação das aves, a abundância, né? Bom, mas então, enfim, o que é o eBird? Bom, o eBird nada mais é do que uma plataforma online de ciência cidadã criada nos Estados Unidos, que pertence ao Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell. Ele foi criado lá em 2002, ou seja, né, já faz aí 18 anos, né? É muito tempo, gente. Então, desde a criação da ferramenta, os Estados Unidos já têm aí 18 anos de uso. A finalidade principal dela é documentar a ocorrência e distribuição das aves ao longo dos anos. As pessoas, elas submetem as listas de espécies, e aí dá para avaliar o quê? Abundância, dá para ver as fotos, avaliar os sons, e uma outra coisa muito interessante é que dá para postar vídeo e assistir vídeo das espécies. E o vídeo, gente, ele enriquece demais os registros. E também, como eu disse já em outras aulas, os vídeos, eles são importantíssimos para a gente memorizar os dados das aves e principalmente a vocalização. E além disso, tem um monte de trejeitos do bicho, a maneira que ele empolera, postura, silhueta, coisas que a gente vê no vídeo que ajudam demais na identificação das espécies. São coisas que a gente nem percebe, mas que está lá na nossa mente trabalhando. Bom, e o eBird no Brasil? Como que funciona? Aqui, gente, ele é coordenado pela equipe da SAVE Brasil, e a coordenadora é a Carla Barbosa, uma pessoa querida que eu conheço há muitos anos e tenho muito orgulho de ter amizade com ela e de saber que ela faz esse trabalho tão rico e tão importante. Bom, aqui no Brasil, o eBird começou a ter atividade em 2014 só, né? Então, nós temos aí 12 anos de defasagem em relação aos Estados Unidos, né? Então, são 12 anos a menos de colheita de dados. Assim, aqui no Brasil, nós contamos com uma equipe de 58 brasileiros e brasileiras voluntários que trabalham duro para manter esses dados confiáveis, né? Eles estão lá fazendo o que se chama mesmo de moderação. Eles recebem aquelas informações todas e eles avaliam se aquela informação ela é verdadeira ou não, se um registro raro ele pode
ser um engano ou se realmente é um registro válido, né? E eles, inclusive, mandam e-mails para as pessoas para saber, para conversar, né? Falar assim, olha, você registrou tal espécie em tal município, você teria uma foto, você teria um som, você estava com mais alguém, né, que poderia ter feito um registro? Porque quando a gente coloca numa plataforma dessa uma espécie mais rara, né, uma espécie difícil, que não era para estar ali, eles têm essa função de avaliar se aquela informação é verdadeira, e aí, nesses casos, é preciso ter o que a gente chama mesmo de registro, que é a foto, o som ou o vídeo, tá bom? E aqui no Brasil, quantos usuários nós temos, né? Atualmente, nós temos cerca de 10 mil usuários no país, apesar de na plataforma só constarem cerca de 7 mil. Se vocês forem checar lá, todas essas informações, gente, são abertas lá no site. Vocês entram lá e vocês podem ver quantos eBirders, né, tem no Brasil, quantos tem nos Estados Unidos, tá? E vocês vão checar esse número lá, que é de aproximadamente 7 mil, um pouquinho mais, tá? O site, para vocês terem acesso às informações muito valiosas sobre essa equipe aí da SAVE Brasil, vocês vão encontrar nesse site aqui, www.savebrasil.org.br. E uma coisa que eu indico para vocês, porque ajuda muito essa instituição que é a SAVE, é ser um amigo da SAVE. É uma contribuição anual, e eles dão vários benefícios para quem é amigo da SAVE, principalmente para quem viaja, né? Mas se bem que, assim, o maior benefício, ao meu ver, é estar contribuindo para a ciência e para uma equipe tão coesa e tão importante, que trabalha com tantos projetos de espécies ameaçadas. Opa! Bom, e aí, então tá bom. Mas como que eu vou utilizar essa ferramenta, né? Existe a versão para computador e existe a versão para celular. A versão para celular, ela é disponível tanto para Android quanto para o iPhone, né? Para Apple. E você pode fazer as listas pelo celular ou também pelo computador. Né? Quem faz pelo computador, na verdade, vem do campo com uma caderneta de notas, né? Só que assim, não tem como você falar, sei lá, vou usar só a versão do celular ou vou usar só a versão do computador. Não é o ideal, porque elas são complementares com algumas uma caderneta, você não tem como gravar o seu trajeto, né? E quando você sai com o celular, ele grava exatamente o trajeto que você está fazendo, e, além disso, cada momento que você vai lá e insere uma espécie, ele está gravando aquela coordenada geográfica exata que você está fazendo. Então, isso é muito interessante de saber, porque muitas vezes eu fazia a lista assim, andava um pouquinho, aí eu ficava memorizando, vi essas 5 espécies, aí depois eu falava assim, tá, agora eu vou colocar no celular, abria o celular e colocava lá 5, depois eu andava mais um pouco, colocava mais 5, e aí qual que é o problema disso? O problema disso é que você está marcando os bichos num local que não é exatamente onde você encontrou. Às vezes, se é uma espécie mais rara, né, e você só marcou ela, só colocou na lista um pouco depois, ou só na sede do local quando você chegou para fechar a lista, tal, você acaba deixando de colocar um dado importante, que é a localização exata de onde você registrou aquela ave, né? Então, muitas vezes a gente faz algumas coisinhas erradas até na plataforma por não saber, tá? Aqui eu tinha falado 250 aproximadamente, né? 256 países. E esse daqui é o site para vocês acessarem o eBird no computador, tá? O ebird.org/Brasil.
Bom, e aí, como é que fica, né, o cenário brasileiro em relação ao americano, né, na questão dos registros, né, e assim, gente, a realidade é que os americanos, eles submetem em um dia, mais listas do que os brasileiros submetem em um ano inteiro. Então, gente, eles são muito mais ativos, muito mais engajados, eles realmente passariam pra caramba. É, é, é muito comum, né? 2/3 das pessoas que praticam observação de aves nos Estados Unidos, elas praticam aonde? Nos quintais. As pessoas, elas têm o costume de instalar comedouros nas suas casas e observar, né, monitorar as populações que aparecem nos quintais, nos jardins, né, e isso faz uma total diferença. E até assim, meio que roubando essa ideia, né, que eu pensei nesse termo de que a gente tem que ter uma rotina de observação de aves, né? Que a gente tem que sair, não necessariamente sair de casa, mas que a gente tem que ter um local que a gente monitora, ter um cantinho para você chamar de seu território, aquele território que você está sempre olhando, vendo se chega um bichinho novo, se tem um cantinho novo naquele local, porque, gente, um local que você monitora diariamente, que você está sempre ali de olho, né, no que tem de bicho ali, é muito mais fácil de você perceber quando vem um bicho novo, e fica muito didática essa dinâmica, né, de migração das aves e tudo mais, e é muito legal para quem quer aprender mesmo, e gravar os sons, é uma dica muito massa. Ah, e outra coisa, né, quando você tem um comedouro na sua casa, e você tem a possibilidade de estar passarinhando com muito conforto, né? Você pode estar sentadinho numa cadeira, lá com a sua super zoom, e tirar uns fotões dos bichos, né? Porque simplesmente vocês estão com a faca e o queijo na mão. O bicho está comendo ali no seu comedouro e você está com a máquina. Então, assim, né? Fica muito fácil de ter bons registros e de realmente acompanhar a flutuação das espécies nos locais, né? Mas aí tem uma outra questão, né? Que o Brasil, ele tem menos observadores de aves. Só que, assim, além desse problema de ter menos observadores, os brasileiros não têm mesmo esse costume de usar o eBird, né, como ferramenta de postagem de fotos, de sons, e mesmo de vídeos, né? Muita gente não tem nem ideia. E eu acho que a gente tem que incentivar essa prática porque é muito importante. O uso do eBird, ele pode ser muito benéfico para o observador e para as aves também. E eu vou explicar melhor por que eu penso, né, que é importante para quem usa e para as aves. Bom, o Brasil gerou até hoje, né, em todos os tempos, menos de 1% da quantidade de listas que os Estados Unidos geraram. Bom, tudo bem, né, gente, que nós temos aí uma defasagem de 12 anos aí de colheita de dados, mas como eu falei antes, não é só isso, né, nós temos poucos brasileiros que estão realmente empenhados em usar o eBird como ferramenta para lista, ou mesmo para postagem de foto, né. Então, olha só que interessante esses dados, né? Espécies observadas no Brasil, 1.759. E nos Estados Unidos, 1.173. Isso aqui foram espécies que os moradores, né, dos Estados Unidos registraram. Não necessariamente essas 1.173 foram no país deles, porque eles nem têm essa diversidade toda. E nesse número aqui, cabem, né, todas as nossas espécies, porque nós temos aí quase 2.000 espécies, né?
Mas aqui, com certeza, também tem número de birders que passariam fora do Brasil, tá? Bom, listas completas. Nós temos 259.600, mais ou menos. E os Estados Unidos, 35 milhões. Então, gente, olha, assim, assustador, né, a diferença. E aqui a quantidade de birds, como eu já tinha dito antes, o dado atualizado está em cerca de 10 mil, mas no aplicativo está como 7.600, e lá nos Estados Unidos, 456 mil pessoas, é muita gente. Bom, assim, esse dado você pode falar assim, né, não é tão pouco, 7 mil ou 10 mil, né, mas assim, gente, no Wikiaves, que é a plataforma brasileira de postagem de fotos, que, aliás, é uma plataforma que eu também adoro, plataforma maravilhosa, nós temos cerca de 36 mil usuários, né, e assim, facilmente, esses usuários, eles poderiam estar fazendo também listas e postando as suas fotos no eBird, né, são pessoas que já fotografam, então, por que não, né? Os estados onde as aves são fotografadas, 27 no Brasil, 51 nos Estados Unidos, né? Hotspots, nós temos 7.300, mais ou menos, e nos Estados Unidos tem 118 mil hotspots. É muita coisa. Bom, cenário no brasileiro e americano com relação à biodiversidade, né? Que eu já dei um certo spoiler aí para vocês, né? Eu usei, gente, como referência o site da BirdLife International, tá? Porque nesse site, gente, nós temos essas informações de todos os países e são informações confiáveis, porém, elas parecem um pouco defasadas em relação às informações que os cientistas, eles coletam no nosso país, tá? Mas, mesmo assim, são informações confiáveis. E como eu estou usando a mesma base de dados para todos os países que eu estou analisando aqui nessa apresentação, então nós estamos em pé de igualdade. Se está defasado para a gente, provavelmente também está defasado para os Estados Unidos, tá? Bom, então, o total de espécies, o Brasil, segundo a BirdLife, tem 1.817 espécies e está em terceiro lugar no ranking mundial de diversidade, tá? E espécies endêmicas, nós temos 253. Gente, é muito bicho, 253 espécies, tá? E é isso, tá? Eu ia dar uma explicação, agora me lembrei. Gente, nem todo mundo sabe o que é uma espécie endêmica. Espécie endêmica significa que ela só existe naquela região do país, naquele país, na verdade, tá? Então, se ela é endêmica, ela só existe naquele país. Em qualquer outro lugar do mundo, você não vai encontrar aquela espécie. Isso é ser endêmica. Bom, e nos Estados Unidos, como que fica a biodiversidade? Olha só, eles têm 844 espécies e eles estão em 24º lugar no mundo, né, em relação à biodiversidade. Se você dobrar esse número aqui, você não chega no nosso total de espécies. Então, nós temos mais do que o dobro de espécies em relação ao que eles têm. E, ainda assim, eles registram muito, muito mais, tá? Então, não é desculpa para eles ter uma diversidade menor, tá? Espécies endêmicas, eles têm 71, né? E é muito pouco em relação ao nosso número, né? De 256, né? 53. Bom, aqui, gente, eu coloquei dados atualizados também, segundo a BirdLife, dos 10 países com maior diversidade de espécies. Então, vocês podem ter ficado até meio curiosos. Quem que foi o país que tinha a maior diversidade? Que tem, né, na verdade. Então, de total de espécies, em primeiro lugar, tá a Colômbia, com 1.884,
Espécies do Peru, 1861, Brasil, 1817, como eu já disse, em quarto, Indonésia, 1723, e Equador com 1629. Vocês notaram um detalhe aqui, né? Que dos 5 primeiros países que têm maior diversidade de espécies, 4 estão na América do Sul. Olha só que riqueza que nós temos, né? Só a Indonésia que foge aqui da curva, e foge muito da curva em relação às espécies endêmicas, porque na verdade lá é um arquipélago, e aí vocês devem lembrar alguma coisa sobre Darwin e a especiação, né? As populações que ficaram geograficamente divididas, né? Nessas ilhas, elas se tornaram espécies diferentes. E eles têm muitas endêmicas. Impressionante esse número de 506, né? Bom, e aí a Colômbia tem quantas endêmicas? Ele tem a maior diversidade, mas endêmicas tem 92. Peru tem pouco mais de endêmicas, né? 138, mas olha a gente, dos 5 primeiros, a gente só tá perdendo para a Indonésia, né? Então, assim, nós temos muito bicho que só existe aqui e a gente tem que proteger essas espécies. A gente tem que conhecer, a gente tem que dar importância, que é para poder realmente ajudar na conservação delas, né? Porque o que a gente não conhece, a gente não gosta, a gente não liga, a gente não se importa, a gente não ama. E ninguém luta pelo que não ama, né? Bom, mas em relação à nomenclatura científica, existe algum padrão, né? Já que eu falei desses números diferentes, né, em relação à contagem que é feita aqui no Brasil, né, contagem de espécies brasileiras e a contagem que é feita pela BirdLife, e outros aspectos também. Não existe, gente, não existe um padrão, tá? Tanto na nomenclatura científica, digo, em relação aos nomes científicos, quanto taxonomia mesmo, e também nomes populares. Não é possível chegar num consenso, assim, todo mundo fala, não, vamos usar este nome, é difícil. E aqui eu coloquei para frisar, né, o número de espécies do Brasil, segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, nós temos 1919, e lembrando que esse dado também está desatualizado, que é um dado de 2015. Bom, então, o que isso acaba acarretando, né? Acaba acarretando que nós temos nomes científicos e nomes populares diferentes nas plataformas, né? Então, do Wikiaves para o eBird, vocês vão sentir diferença, e para outras plataformas também. Se vocês pegarem um livro impresso, né, como o Handbook, ou mesmo na biblioteca da Universidade de Cornell, vocês vão ver que existem diferenças. Se vocês pegarem o Merlin, existem diferenças, tá? E, então, isso é só para vocês saberem, ficarem atentos. Senão você fala, nossa, mas eu não estou achando tal bicho é tão comum, como que tal bicho não tem na lista? Não é que não tem, muitas vezes ele tem, mas é com outro nome, inclusive o científico. Ok. Bom, aí esse mapa aqui, eu já tinha até mostrado ele nas aulas, em outras aulas, tá? Mas é que eu gosto muito desse mapa, e ele tem os 10 países do mundo com a maior diversidade de aves, tá? E então, por que eu gosto desse mapa? Porque eu acho que ele é muito ilustrativo visualmente para comparar a diversidade com o tamanho do território, né? Olha só que interessante, né? O Congo, por exemplo, está em 10º lugar, e olha só o tamanho, né, do território, tão pequenininho, né? Bom, aí primeiro a Colômbia, tá aqui a Colômbia. Aí você pode pensar, puxa, a Colômbia tem maior diversidade que o Brasil, mas o território é tão menor, né? Por que será que isso acontece, né? O que acontece é que a Colômbia ela tem uma diversidade muito grande
de ambientes, eles têm mais ambientes, e isso acarreta em maior quantidade de espécies. Outro fator muito importante é a variação altitudinal, né, de altitude lá, é muito maior do que aqui no Brasil. Então, isso também acarreta essa quantidade grande aí de espécies que eles têm, né, essa biodiversidade. Eles têm a Cordilheira dos Andes e eles também têm a Floresta Amazônica. Vocês sabem, né, nessa região aqui temos a Floresta Amazônica e é uma floresta extremamente rica. E, então, por eles terem um território pequeno, que tem essa floresta, tem os Andes, tem vários ambientes, eles acabam tendo muita diversidade mesmo, tá? Bom, depois vem o Peru, que cai numa situação bem parecida da Colômbia, né, o Brasil. Depois nós já vamos para a Indonésia aqui, tá vendo? São ilhas, são muitas ilhas, por isso que eles têm tanta diversidade, tá? Equador, olha só, né, um território bem pequeno, com muita diversidade. Bolívia, olha quanto país na América do Sul, gente, olha como é rica a nossa região. Depois a gente foge, ainda tem Venezuela, depois foge um pouco, vem para a China, né, que também é um território muito grande, Índia e Congo. Muito louco, né? Bom, e aí por que, né, que eu acho tão interessante, que eu acho tão legal de usar essa ferramenta que é o eBird, né? Uma das coisas que eu percebo que eu percebo nessa ferramenta, que eles meio que dão um jeitinho de meio que incitar isso, provocar isso nas pessoas, é o desafio, né? E o desafio, gente, nada mais, é uma das coisas que mais move o ser humano, né, gente? A gente quer ser melhor. Veja os exemplos das Olimpíadas, do futebol, né? Ou mesmo o nosso trabalho. E se o assunto é interessante, né? Como no caso das aves, que é super interessante, então a gente vai querer fazer mesmo. E eu vou mostrar para vocês de que maneiras que essa ferramenta, né, que o eBird desafia a gente. Então, bora lá, gente, chega de mimimi, vamos usar esse eBird para valer. E assim, o que eu notei? Que das pessoas que estão fazendo que fizeram o curso gratuito, né, e algumas até que estão fazendo o curso agora pago, mais da metade elas não utilizavam, né, o eBird. Então, é interessante que a gente saiba os motivos, né, e incentive. Bom, desafios do eBird. Número de espécies observadas. Então, assim, uma das primeiras coisas que chama a nossa atenção é isso aqui. Sempre que você abrir o seu perfil no eBird, uma das primeiras informações que você vai notar lá é essa daqui, ó. Espécies observadas. Então, isso aqui é a sua life list. É a quantidade de espécies que você já observou na sua vida, né? É um dado bem interessante, bem legal, né? Compartilhamento de listas é uma coisa tão joia, né? Você tá lá no campo com outras pessoas e você pode só colocar o e-mail da outra pessoa que está com você e você compartilha a lista. O Global Big Day é uma maneira também fantástica de promover o desafio, né, entre as pessoas, ver quem que consegue num dia só registrar mais espécies, isso que é o Global Big Day, né? O ranking do Big Day, que a gente vai olhar lá e vai ver no seu estado, no país e no mundo, que ranqueamento você conseguiu. Número de listas pessoais. Então, além da quantidade de espécies, vem aqui o número de listas completas que você já conseguiu mandar lá para o eBird, tá? Então, aqui tem 718, que contempla também as listas incompletas, digamos assim, né, que são as listas casuais, ou aquelas que, eventualmente, eu não consegui prestar bem atenção nas aves, então eu coloquei ali só alguns registros que eu pude ver, né.
Aqui, o número de espécies com foto, a gente só de olhar esse número fala, poxa, né, eu quero ter mais espécies com foto, eu tenho muito mais foto para colocar aqui, né? Então, é uma coisa que também incita a gente de fazer, tá? E aqui tem uma outra coisa, gente, que é o número de dias consecutivos que você postou lista sem interrupção. Pensa, existe uma maneira de estimular mais uma pessoa a passarinhar todo dia, a postar lista todo dia do que isso, que você sabe que se você quebrar um dia aqui, pronto, já era, você não vai mais ter essa continuidade, né? Então isso é muito legal. Existem pessoas, existem moderadores, inclusive, né? Moderadores do eBird, que eles têm mais de 1.000 dias, mais de 3 anos. Gente, é Natal, é Ano Novo, o dia tem que ter uma listinha. Todo dia tem que dar uma olhadinha nas aves. Isso é muito legal, né, gente? A gente não tira a atenção, né? Não tira o foco disso. Bom, mas então eu dei algum cenário, né? Expliquei essas coisas, mas por que usar o eBird, né? O eBird é uma ferramenta muito útil, como eu já falei, para você e também para as aves, né? Mas o que traz de vantagem para você, né? Além dessa questão aí do desafio, né? Que a gente gosta muito de um desafio. Você tem outras muitas vantagens. Você vai ter as suas listas organizadas. E você pode ter as suas listas novas organizadas, as históricas, porque você também pode ir lá nas suas fotos, por exemplo, vamos supor que você começou a usar o eBird hoje, né? E aí, o que você faz com todas aquelas fotos que você tem lá no seu Wikiaves, por exemplo, né? Aquelas informações, elas ficaram perdidas para essa plataforma, né? Mas você pode postar essas fotos fazendo listas históricas. Como é que você pode fazer isso? Se você conseguir ter uma certa organização de data das suas fotos, é só você organizar por data e aí você vai ter o horário das fotos e você faz uma lista em cima das fotos que você tem. E aí, lógico que não vão ser listas completas, né? Mas vão ser dados importantes, tá? Localidade. Essa questão, gente, da gente sair com um aplicativo que marca o ponto do GPS onde você encontrou determinada espécie, isso é muito interessante. Dá para a gente saber exatamente, voltar exatamente num ponto, se a gente se esquecer, né? Então, isso é muito rico. A sua biblioteca de fotos, sons e vídeos, super organizada. Isso é muito legal, gente. Fica bem organizadinho lá. A gente sabe, né, que quando a gente vai tirando foto, vai guardando as fotos, põe numa pastinha, põe em outra pastinha, põe num HD, depois você fica com medo de acontecer alguma coisa, perder aqueles dados. Se você coloca nesse aplicativo, coloca na nuvem, tá lá. Tá num lugar que é seguro e tá organizadinho. Se tem algum bicho ali que você tem uma dúvida, alguém vai lá e identifica para você. Então, é uma maneira ótima de você ter as suas informações organizadas e ainda contribuir para a ciência. Uma coisa muito legal é que o sistema do eBird em relação às melhores fotos, ele é bem democrático, porque são os próprios usuários que votam colocando quantidade de estrela nas fotos para que elas fiquem ali aparecendo como foto principal da espécie, tá? Então, eu acho isso muito democrático, eu acho isso muito legal. Outra coisa muito bacana é o status da espécie no aplicativo para você. No status da espécie, aparecem uns íconezinhos, eu vou mostrar isso para vocês, tá? E esses ícones vão te dizer, de uma maneira rápida, né, visual, se você já viu aquele bicho nesse ano, se você tem já foto daquele bicho ou não, se você já visualizou ele ou não, tá? Então, é muito interessante. Isso também é um certo desafiozinho, que você quer deixar tudo ticadinho, né, digamos assim.
as informações são validadas cientificamente. Vamos supor que você tem lá uma foto, você não tem muita certeza de qual espécie é aquela. Um moderador ou algum outro usuário viu aquela foto, viu aquele dado, ouviu aquele som, viu aquele vídeo e pode dizer se realmente aquela mídia é daquela espécie. Então, está validado, né? Mapas com espécies observadas por regiões. Gente, isso aqui é uma outra coisa muito legal. E você vai passando o mouse assim pelo mapa do Brasil e ele vai mostrando região por região quantas espécies você observou. É muito dinâmico, é muito rápido, é muito fácil. E é muito útil, né? É muito legal. E aí também tem o desafio de novo, né? Não dá vontade de pintar o mapinha inteiro, porque as localidades, né, os estados que a gente não visitou, eles não ficam pintados e não tem a quantidade de espécies. A gente quer pintar tudo, não é? Então, é muito fácil e rápido para postar as fotos. Mas aqui tem uma coisa importante, tá? Que é o tipo de organização das fotos. Muita gente que posta foto no Iquiave se importa em separar as fotos por espécie. Aí, no caso do eBird, gente, o que é importante é separar as espécies, separar as fotos por data. Porque o que é importante? As fotos daquela passarinhada. A maneira de inserir é diferente. Você só consegue inserir uma mídia, uma foto, um vídeo ou um som, na espécie exata que você fotografou. Então, por exemplo, se você postou lá um suiriri, só é correto você colocar a foto naquele registro de suiriri. Lógico, né, que se você registrou 10 suiriris, você não vai ter foto dos 10, mas uma daquelas fotos que você está postando ali é daquele suiriri que está registrado. E isso é muito legal também, gente, por quê? Porque tem essa questão das nuances de coloração, de muda, né, de tipo de empenamento, de jovem ou adulto, então é uma informação muito mais acertada, né, sobre aquelas espécies. Bom, o que mais tem de vantagem para você, né? Já falei dessa questão do desafio, né? Mas aqui eu coloquei mais para falar dessas estatísticas, né? São muitas estatísticas, aliás, esse quadro está atualizado em relação ao outro que eu mostrei para vocês, tá? Aqui também para ilustrar, coloquei o Global Big Day. Então, o Global Big Day é um dia só que a gente sai para passarinhar e todo mundo também sai para passarinhar. Existe inclusive um filme, gente, que ilustra essa situação aqui, que é o The Big Ear. Eu recomendo que vocês assistam, é uma comédia bem legalzinha, engraçadinha até. E nesse dia aqui, gente, 9 de maio do ano passado, eu registrei 106 espécies, praticamente só aqui no meu município. Na verdade, foi aqui e Passa Quatro, que eu caminhei pelos dois, mas eu passei o dia inteiro passarinhando. Só que eu fiz sozinha, né? Normalmente, quando a gente faz com alguém, a gente consegue registrar mais espécies, porque tem mais gente observando, né? E foi bem legal. E nesse dia, eu não tive orientação, eu só fiz 2 listas. E é legal fazer mais listas, segmentar, fragmentar mais as listas, né? Porque aí os dados ficam mais confiáveis, tá bom? Aqui, eu coloquei também para ilustrar, gente, o ranking global do Big Day de 2020. Aí aqui tem o ranqueamento mundial. O Brasil, em número de listas, ele ficou, na verdade, em 14º, tá vendo? Aqui tem os 10 primeiros, né? Estados Unidos em primeiro, que é o país que mais tem observadores de aves, né? É o mais engajado na observação, né? Depois o Canadá. A Colômbia está em terceiro, e a Colômbia está muito bem ranqueada também, né, na quantidade de espécies, porque eles são líderes mundiais, né. Bom, então aqui em líderes em lista, o Brasil vai estar aqui para baixo, no 14º,
líderes em espécie. Você vê, o Brasil está em quarto lugar, é um bom ranqueamento, mas por quê? Porque nós temos uma biodiversidade muito, muito grande, né? Bom, aí aqui também, ainda para ilustrar o Big Day do ano passado, eu coloquei esse gráfico mais detalhado, tá? Em abundância de espécies e abundância de listas, gente. Olha só como é que os Estados Unidos não sabem brincar, né? A quantidade total de listas deles aqui em relação ao Canadá mesmo já é um absurdo, né? Eles têm quase 60 mil, não, quase 60 não, né? 58 mil listas a mais, né? Então é muita coisa. Bom, mas ó, a Colômbia aqui, né? A quantidade de espécies não tem o que fazer. Mesmo assim, o Brasil tá aqui embaixo, ó. Bom, então, gente, assim, eu coloquei esses gráficos, na verdade, para alertar vocês para essa questão de que, em relação à nossa riqueza de biodiversidade, nós estamos defasados, tá? Em relação ao uso dessa ferramenta, e é muito importante que a gente use, né? Para poder contribuir com a ciência cidadã, e que é importante para entender várias outras questões sobre as aves. E aqui, gente, eu coloquei uma outra informação mesmo para provocar vocês, para incitar vocês. Esse daqui é o ranking de... dá para fazer esse tipo de ranqueamento, tá? Por quantidade de listas, por local, por tempo, tá? Dá para vocês brincarem bastante com esses dados. E aqui são os top 100 eBirders em Minas Gerais, né? Restringindo aqui o distrito de Minas Gerais, só em 2021, né? E então, só nesse ano, esses dados são de ontem, tá? 325 espécies, sendo que, olha só, eu estou em quarto lugar em Minas Gerais. Gente, por que eu coloquei isso aqui? Para provocar vocês e para dizer assim, gente, eu não fiquei saindo, não, para fazer passarinhadas, para poder ter esse número, não. Eu só fiz as minhas passarinhadinhas comuns, da minha rotina passarinheira, que é dar uma olhadinha nas pontes, numa das pontes aqui perto de casa, ou a outra um pouquinho mais distante, foi o que eu fiz, nem tive oportunidade, nem tive tempo de fazer aquele dia, né, de passarinhando. Então, para vocês verem que qualquer um de vocês que tenha uma rotina de passarinhada pode chegar num ranking desse, assim, de estar lá entre os 10, entre os 4, e é muito legal isso aqui também, que a maioria das pessoas que estão nessa lista são pessoas que eu conheço, tá? O Silvander, a Cris Rapa, o Fausto, né, Dr. Fausto, o Cássio, querido, que é um guia aqui da região, né? Uma coisa interessante, esse Afonso Carlos Oliveira aqui, você está vendo que o dele está pretinho? É porque, na verdade, o perfil dele é fechado, então a gente não consegue ver quais são as espécies exatamente que ele registrou, tá? Mas todos os outros perfis são abertos, aí vocês podem olhar lá. Aí aqui, gente, é para ilustrar aquilo que eu falei dos ícones das espécies, tá? Então, aqui, as espécies que você já viu, aqui você tem foto, e aqui você viu no ano. Então, no ano de 2011, eu já registrei essa espécie aqui, além de já ter colocado foto de outros carnavais, né? E aí, né, gente, eu fico com vontade de pintar esse ícone aqui também, porque não é difícil de conseguir gravar um som dessa espécie, eu gravo e coloco aqui, né? É uma coisa bem legal. Inclusive, essa foto linda aqui, ele é do Hudson, do Birds Hill, ele é guia também, né? E ele postou aqui esse machinho, e essa foto foi eleita pelos usuários como uma das melhores fotos, é por isso que ela tá aqui.
Bom, e quais são as vantagens para as aves, né? A grande vantagem para as aves, gente, é a contribuição para a ciência cidadã. A ciência cidadã, gente, é esse pensamento mesmo, de que somente os cientistas, eles não vão ter condições físicas, não tem condições mesmo, né, de coletar de todos esses dados. Precisa ser um esforço muito maior, de muito mais pessoas, né, então, é por isso que a gente tem esse termo de cidadão cientista, são pessoas comuns, né, que a gente pode chamar também de amadores, né, enfim, que podem sim, e têm condições sim, de fazer a colheita desses dados e colocar na plataforma, tá? Então, dá para a gente entender muito melhor sobre a migração das aves, a abundância, a distribuição mais exata, mais fiel das espécies, porque ao longo dos anos, o que acontece? Algumas espécies, elas ampliam a sua distribuição geográfica e outras espécies, elas diminuem, né, infelizmente, são as que acabam sendo ameaçadas, né, pelas modificações que acontecem no meio ambiente. Também dá para a gente ter informações sobre alimentação, quando de repente a gente fotografa um bicho que está se alimentando, né, ou que frequenta muito determinados tipos de árvores ou arbustos, ou flores, né, no caso dos beija-flores, e até comportamentos, nos casos dos vídeos, ou mesmo interação, né, entre uma espécie parasita e a parasitada, né, digamos assim. Então, tudo isso é muito legal, e muita gente nem conhece, tá, essa atividade. Bom, e aí, né, gente, aí chegamos nessa outra parte da nossa primeira aula que, tá bom, você até que falou umas coisas ali que me convenceram, então eu quero fazer a minha lista. Como que eu vou fazer a minha primeira listinha? Então, vamos ver? Bom, essa parte, gente, eu vou ter que mostrar através do meu celular mesmo, tá? Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo uma lista com vocês agora, tá? Pelo celular. Bom, gente, então tá aqui a tela inicial do meu telefone, tá? Vou entrar aqui no meu eBird. Então tá, eu vou colocar aqui iniciar a lista, tá? Notem que aqui já vem a data, tá? A hora de início e registrar o trajeto. Vocês podem habilitar ou desabilitar essa opção, mas eu recomendo deixar sempre habilitada, tá bom? Então, aí você clica no iniciar lista. Bom, aí o que você faz? Aqui já está selecionada as coordenadas geográficas suas, né? E aí você vai colocando as espécies que você vai vendo, tá? Então, vamos supor que eu saí agora e eu vi ou ouvi, tá? É muito interessante falar isso, gente, que o que você vai colocar na lista não é somente o que você viu, e não é também somente o que você conseguiu fotografar. Você pode colocar o que você também só ouviu, realmente o que você registrou, o que você está percebendo que tem de ave naquele local, naquele momento. E aí você vem e coloca, por exemplo, bem-te-vi. Aí você escreve bem e já aparecem essas opções, bem-te-vi rajado, bem-te-vi pequeno, bem-te-vi pirata. E aí você fala, não, bem-te-vi normal. Aí você vai lá e ou você coloca já aqui no 1, né, no maisinho, você clica, ele põe 1, se você for aumentando, ele vai aumentando. Se você falar, não são 7, você pode deslizar para o lado, limpar os dados. Pronto, limpou. E aí, qual que é a outra maneira de você inserir esse bem-te-vi? Clica na espécie, da outra vez a gente clicou na quantidade, né? Agora a gente vai clicar na espécie
E o que é legal? Quando você clica na espécie, você também pode conferir o nome, no nome científico, né? Falar, ah, não, é essa espécie mesmo, né? Aí você vem e coloca a quantidade. Ah, vamos supor que eu vi um e eu vi outro. Então, eu vou lá e coloco 2. Ok. E aí, gente, se tiver alguma anotação que vocês perceberam, né? Um comportamento de reprodução, ou se tem um filhote, vocês podem usar essa opção aqui de código de reprodução, tá? Ok, mas isso já é muito detalhe. Só, pelo menos, gente, fazer a lista aqui. Então, tá, coloquei 2 bem-te-vis, eu também vi ou ouvi 2 canarinhos, então eu venho aqui, canário, aí, ó, pois can já apareceu, canário rasteiro, canário da terra, canário do Amazonas, canário do mato, não, beleza, é um canário da terra, então eu venho aqui na espécie canário da terra e ponho que eu vi 2. Ah, eu vi também, passou uma rolinha, aí eu venho e escrevo rolinha. Aí já apareceu lá. E quantas que eu vi? Ah, eu vi uma só. Então, beleza. Aí você vai montando a sua lista aqui. E como é que... Aí, poxa, tá bagunçado isso aqui, né? Como é que eu faço para visualizar todas as espécies que eu registrei até agora? Vocês vêm aqui nessa setinha de baixo. Aqui. Opa. Aqui embaixo e clica aqui, tá? Nesse, onde está escrito 3, que ele vai mostrar ou não, só as espécies que estão selecionadas. Ah, tá, aqui está mostrando só as selecionadas. Ah, lembrei, agora eu também vi um urubu. Aí, então, você vem e escreve urubu. Ah, tá ali urubu, eu vi 2, beleza. Você pode também colocar a quantidade aqui, clicar no cancelar, que ele coloca o urubu lá para você. Facilita, é muito rápido. Ah, então tá bom. Eu fiquei lá 10 minutinhos ali na varanda e consegui registrar essas 4 espécies. Para mim já tá bom, agora eu vou fazer outras coisas. Mas esse tempo eu estava somente prestando atenção nas aves que estavam passando, tá? Então, eu finalizei a minha lista e eu ponho aqui, então, parar. Parar trajeto, parar trajeto. Aí ele já vem com essas informações aqui. A quantidade de observadores, aí você vai colocar se era só você ou se tinha mais gente. A quantidade de minutos que você ficou observando, né? Bom, então tá. Então eu finalizei minha listinha aqui com 4 espécies e ele vem aqui e me faz essa pergunta fatídica. Essa é uma lista completa das aves que você conseguiu identificar? Sim ou não? Como que você responde essa pergunta? Muita gente tem dúvida nessa pergunta, e eu, na verdade, também, para ser bem sincera, já tive, tá? Respondo sim ou não. Qual que é a orientação? Gente, é assim, se você estava nesses 4 minutos somente prestando atenção nas aves, mesmo que passou um bando lá que você não conseguiu identificar o que foi, nossa, passaram uns bichos lá que eu não sei o que era, ou passou gritando aqui outra espécie que eu não sei o que era, então eu vou pôr que não, né? Não, você vai pôr que sim, porque é uma lista completa do que você conseguiu identificar, tá? Isso é que é importante. Foi o que você viu? Foi. Você estava se esforçando naquele momento para identificar? Sim, então, aquilo é verdade para você. Então, você vai e coloca que sim, tá? Quando que você vai colocar que não? Você vai colocar que não quando, por exemplo, você estava andando de bicicleta e estava registrando os bichos de um trajeto, só que você não estava só prestando atenção nas aves, né? Senão vai ser meio perigoso. Então você não pode colocar que você não pode colocar que sim, porque se você tivesse só prestando atenção nas aves, você teria com certeza identificado mais espécies, tá? Então aí você vai colocar que não, se fosse esse outro caso, beleza? O não, ele também ele é útil para aquelas listas históricas que a gente faz depois, né? Porque vocês sabem que quando a gente sai a campo, a gente consegue fotografar, registrar fotograficamente muito menos bichos do que a gente vê ou ouve, né? Então, o não serve para essas situações, tá? Bom, e aí,
Se eu colocar aqui, a localização, ele fala, escolha uma localização. Se a gente não escolher nada, a gente vai clicar no continuar aqui, ele vai me sugerir o local mais próximo. Então, no caso aqui, ele vai estar sugerindo o endereço aqui da minha casa, tá? Aí, se eu vier aqui, clicar aqui, beleza, vai ficar no endereço da minha casa. Mas e se eu tenho um hotspot, que na verdade nada mais é do que um ponto centralizador de lista? O ideal é já colocar essa lista no hotspot, tá? Aí eu tenho, né, um hotspot aqui para os bichos da minha casa, tá? Que na verdade é uma ponte, que eu gosto muito de observar nas pontes, é uma ponte que fica bem pertinho de casa aqui, a 500 metros, então é um hotspot válido aqui para minha casa também, tá? E lá é um local público. Aí eu selecionei e dei enviar. Então pronto, ih, caramba! Não era para eu ter enviado, né, gente? Porque essa lista é uma lista falsa. Aí eu vou ter que vir aqui em listas. E aqui, tá vendo? Não tenho nenhuma lista que eu não enviei ainda. E é legal que ele também faz isso, né? Manda a gente passarinhar. Sem listas para submeter. Vá passarinhar. Ele manda na gente. Então, ó, gente, eu mandei essa lista aqui de hoje, de 4 espécies, mas ela é uma lista fictícia, né? É uma lista que eu só fiz para ensinar vocês. Então, eu vou jogar ela fora. Então, eu só arrasto para o lado. Arrasto para o lado aqui, ele já aparece apagar. Bom, gente, então é isso. Eu ensinei até aqui como criar uma lista, e eu tinha até programado para ensinar hoje também como postar as fotos na lista, mas eu não vou fazer isso hoje, tá? Porque tem uma tarefa de casa para hoje. Eu prefiro que vocês façam a primeira lista de vocês, tá? Então, essa é uma tarefa que a turma tem que fazer dessa aula para a próxima. Pelo menos uma listinha no eBird, para daí, na próxima aula, a gente colocar as fotos dessa lista dentro dela, tá? E vocês vão ver que é um procedimento bastante simples, bastante tranquilo, e vocês vão gostar. Eu espero que vocês tenham também gostado dessa primeira aula, e estamos juntos aí nessa jornada, tá bom? Valeu, até a próxima!